Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para externar o nosso devocional nesta manhã, por meio das Sagradas Escrituras, mediante esse vídeo. Então, o texto que nós iremos usar para externar o nosso devocional se encontra lá em Romanos capítulo 7, versículo 24 e versículo 25, parte A, que diz: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, em Jesus Cristo, teu Filho, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça, Senhor. E mediante essa ocasião, mediante tudo o que o Senhor tem feito por nós, mediante aquilo que estamos passando, mediante tudo que tem vindo sobre nossas vidas, nós te pedimos nessa ocasião que o Senhor, segundo o teu Santo Espírito, continue sendo misericordioso para com o teu povo. Continue sendo misericordioso, ou seja misericordioso para com aqueles que vão ouvir essa nossa fala através de áudio, mas também aqueles que irão assistir esse pequeno vídeo. Que o Senhor continue derramando graça sobre nossas vidas. Nós oramos e bendizemos o teu nome, em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. A pergunta que não quer calar é: por que o homem sempre deseja pecar? Ou, por que o homem sempre prefere pecar? A resposta para essa pergunta é: porque ele apostatou. E quando nós falamos a questão de apostatar, nós estamos falando exatamente que o homem apartou-se do seu Deus. E com isso nós vamos compreender que toda a sua natureza foi corrompida. E com a corrupção da sua natureza, toda a sua natureza passou a ser uma natureza pecaminosa. Ou seja, tudo o que o homem almeja, tudo o que o homem deseja é exatamente afastar-se de Deus. As diretrizes de Deus, os mandamentos de Deus, aquela vida que Deus tenciona para que esse homem viva, que se encontra contido exatamente nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, esse homem, a tendência dele é se afastar-se dessa vida que Deus tensionou para ele. Ou seja, o homem se opõe a tudo aquilo que é vontade de Deus. Isso é simples, irmãos. O homem por si só, naturalmente, ele é cobiçoso e cobiça todas as coisas que naturalmente Deus proíbe. É assim que o homem vive. É assim que o homem caminha. O homem caminha na direção não do próprio Deus que o fez, não do próprio Criador que o fez, mas pelo contrário. Ele caminha exatamente ao afastar-se do Criador e se voltar exatamente para si mesmo, para a criatura. E a pergunta é: será que se esse homem mudar de cidade, mudar de país, mudar de casa, será que ele vai obter algo, algum êxito? Será que esse homem, se ele mudar de uma cultura para outra, de uma cultura não tão refinada para uma mais refinada culturalmente, será que se mudar o intelecto dele, será que esse homem pode obter êxito? Ou será que ele pode ser uma boa pessoa por conta disso? Será que ele pode salvar-se a si mesmo por conta disso? É certo que não. Ele não irá melhorar. Ele não irá. Então por que o homem é assim? Onde está o erro nisso tudo? Nós vamos perceber, irmãos, que o homem, no âmago da sua natureza, ou no centro da sua natureza, no princípio da sua natureza, o homem é pecaminoso. E com isso nós vamos compreender que não é que parte das coisas foram perdidas no mundo. Não é que parte deu errado na natureza, não. Veja,
Por conta de um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, esse homem de cima a baixo, da esquerda para a direita, esse homem é pecaminoso, ou seja, a sua natureza é decaída. E não é parte das coisas que deu errado. Deu tudo errado. Tudo está errado por conta de uma coisa chamada pecado. E não há conserto nisso. E a pergunta é, mas o que fazer agora, já que não há conserto nisso? Já que esse homem não pode se consertar mudando de residência, já que esse homem não pode se consertar mudando de vestes. Não, irmãos, não pode. Até porque o profeta Isaías, no capítulo 59, diz que nada daquilo que o homem faz com as próprias mãos presta para vestir-se. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não há nada que nós possamos fazer, irmãos, para que nós possamos obter a salvação, para que nós viemos nos livrar do corpo da morte, para que nós viemos nos livrar do pecado que assola nossa alma, para que nós viemos nos livrar da concupiscência da carne, para que nós viemos nos desviar daquilo que Satanás almeja, dos pecados que são inclinados e concorrem para com ele. Nada poderá nos livrar disso. E o que fazer agora? Como eu posso me livrar disso? A resposta para isso é obtendo a nova natureza. Obtendo a nova natureza que não pode surgir de nós mesmos, mas uma natureza que vem do alto, mas uma natureza que vem daquele que é divino e humano. Porque para obter essa nova natureza, nós precisamos fazer outra pergunta: como obter essa nova natureza? Só há uma resposta para isso, irmãos. Só há uma resposta para essa pergunta, você que está me ouvindo nesta manhã. A resposta é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo que veio e habitou no meio do seu povo, e habitou no meio de um povo impuro e de impuros lábios, a luz que veio ao mundo, e os seus não reconheceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, mediante Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é 100% Deus e foi 100% Deus e veio como sendo 100% homem, porém sem pecado, perfeito, imaculado. Mas é exatamente ele que é descrito no Evangelho de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que pode nos livrar da morte do pecado, eis o Cordeiro de Deus que pode nos livrar das garras de Satanás, eis o Cordeiro de Deus que pode nos livrar da segunda morte, que é o inferno, irmãos. Você que me ouve nesta manhã. Por isso que o apóstolo Paulo, na descrição inicial, disse: quem me livrará, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por meio de Cristo, irmãos. É por meio de Cristo que nós obtemos essa nova natureza, onde agora, com essa nova natureza, aquilo que eu era contrário, agora passo a amar. Aquilo que eu era contrário, agora passo a desejar, porque aquele que está de posse dessa nova natureza, irmãos, passa a adorar esse Deus supremo, passa a honrá-lo, passa a glorificá-lo. Ou seja, aqueles que eram pecadores, contrário as coisas que Deus tensionava para ele agora passa a almejar essas coisas. Aqueles que eram contrários à lei de Deus, agora olha para a lei de Deus e diz, e é bem-aventurado. Não é assim que os salmos primeiros
que o Salmo 1 abre os nossos olhos. Bem-aventurados aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite. Eles serão como árvore plantada junto às correntes das águas, e no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, aqueles que não reconhecem, aqueles que não conhecem o Cristo ressurreto como Filho de Deus, aqueles que não recebem, aqueles que não receberam e não recebem a luz que veio ao mundo, eles definharão. Porém, aqueles que reconhecem e recebem Jesus Cristo como Senhor, esses que agora passaram a galgar uma nova natureza vinda do próprio Cristo Jesus, eles agora estão entre aqueles que receberão o bendito, que irão entrar no reino eterno. Então, querido, você que me ouve nesta manhã, você que assistirá esse vídeo também, nós precisamos refletir que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o salário do pecado nós vamos perceber que é a morte eterna. É claro que fisicamente morremos por conta das consequências do pecado também. Mas veja, o que a morte cobra, não, aquilo que o pecado cobra é exatamente a morte, ou seja, o salário cobrado do pecado é exatamente a morte. E o texto diz que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Quem nos livrará da morte? Jesus Cristo, aquele que veio, que com a sua morte, ou pela sua morte, venceu a própria morte. Então, ali na cruz do Calvário, nós enxergamos a morte da morte na morte de Cristo. Foi Ele que nos redimiu. É Ele que tem poder para redimir o seu povo. É Ele que nos levará para as mansões celestiais. É Ele que está preparando lugar para o seu povo. É Ele que vai voltar e vai casar com a sua noiva. E é com Ele que nós viveremos eternamente para a glória de Deus. Diante disso, a nossa oração é que, mediante todas as coisas, todas as circunstâncias que estamos passando, que as ternas misericórdias de Deus nos acompanhem e que a sua soberana graça seja aquilo pelo qual nós não seremos consumidos. Que Deus nos abençoe.